pessoal. Vamos falar de uma coisa muito interessante. Uma vez me perguntaram, será que tem como constelar o Brasil? Claro que tem. Mas qual o grande problema? Vêm os julgadores e condenadores aí querer constelar o Brasil e condenar aí as raízes, né? Eu gosto muito de viajar e já tive a oportunidade de ir para alguns países. E eu reparei que os países que hoje estão com problemas são todos aqueles países que negam as suas raízes, que não reverenciam o que veio antes, né? Uma das leis muito importantes, né? Você reverenciar o que veio antes, né? Que é a lei da ordem, né? O que veio antes sempre é maior. Ah, mas porque Dom Pedro roubava e não sei o que começou lá na época de Dom Pedro. Quem sou eu para julgar e condenar Dom Pedro? Sou ninguém. Quem sou eu para negar as minhas raízes, negar o sangue que corre nas minhas veias? Eu mudei tanto depois que eu comecei a aceitar os meus ancestrais e olhar eles com um olhar de tanto amor, de tanta compreensão. Eu digo que a constelação familiar mudou a minha vida porque eu olhei para os meus ancestrais e quando eu olhei para eles e vi que eles fizeram o que eles podiam fazer, cortei os emaranhados que me ligavam aos excluídos, dando lugar a eles e permitindo que eles fizessem parte, porque eles fazem parte, as coisas para mim começaram a fluir e pode fluir para você. E qual o grande problema do Brasil? O Brasil nega as suas raízes. Julga e condena os portugueses de uma maneira horrível. E se você algum dia tiver a chance de conhecer Lisboa e tem uma praça principal, que agora não me vem o nome, que conta toda a história de colonização do Brasil, e eles reverenciam o que fizeram com Dom Pedro II, como jogaram para fora os Braganças do Brasil. Aquilo foi horrível. Foi um ato totalmente horrível e hoje, até hoje, as pessoas pagam por isso. Todos nós pagamos. O Brasil não tem raiz. Se você vai na Argentina, você vê nitidamente raízes europeias ali. A maneira como as pessoas almoçam, para quem teve a oportunidade de ir para a Europa, vê a mesma coisa. Os prédios lá de Buenos Aires, todos lembram um pouco Paris, muito a parte de Madrid, tá? Não tô falando que você precisa ir para a Europa para identificar isso. Mas o que acontece? Se você vê fotos e for para Buenos Aires, você vai identificar isso. E por que eu tô falando isso? Quando eu reconheço e reverencio as minhas raízes, eu sou forte, eu carrego uma multidão. Eu falo que eu sou uma misturinha europeia que joga tudo dentro de um saquinho, mistura e deu a gente. Ali tem alemão com suíço, em português a parte do meu pai. Falo primeiro do pai, sempre respeitando a ordem. Agora é mamãe. O papai é ligeiramente maiorzinho que a mamãe. Agora é a mamãe. Tem a parte espanhola da minha avó, português do meu avô, tá? E são partes que precisam ser reverenciadas, que vieram antes. Nós somos o que somos graças a eles. Eles vieram antes. Precisamos reverenciar. Então, até quando que vai ser negado as raízes? As suas raízes podem ter índio. A minha irmã disse que foi pesquisar e até encontrou bugre. E eu comecei a pertencer aos bugres na minha ancestralidade, mesmo sem saber totalmente. E eles são muito bem-vindos. E você sabe como que as índias, o que acontecia com ela quando chegavam os europeus aqui? Eles as estupravam à força, porque elas estavam nuas. E como na Europa todo mundo estava vestido, eles achavam que tinham direito de estuprá-las. Igual que algumas pessoas falam aqui que a mulher merece ser estuprada por causa da roupa que ela está usando, né? É igualzinho, sabe? Até quando, gente? Até quando que vamos ter pessoas pensando assim? Até quando?
Vamos dar lugar aos excluídos. Vamos dar lugar para aqueles que vieram antes, vamos reverenciar. Um país sem raiz, que foi o começo desse vídeo, é um país que não vai para frente, ele não tem raiz. E qual a raiz do Brasil? Os índios. Precisamos reverenciar os índios, a terra era deles. Nós, descendentes de portugueses, que no meu caso eu tenho, viemos aqui e tomamos a terra deles. A terra não era nossa, era deles. Exploramos, retiramos, devolvemos para a coroa. Eu ainda fiquei sabendo que da minha descendência paterna por parte de pai, chega até bandeirantes. Você sabe, o povo paulista tem Deus a Bandeirantes. Sabe o que Bandeirantes fazia? Ele invadia as tribos aqui do nosso estado de São Paulo, estuprava as índias, matavam os índios, tomavam as terras à força. Às vezes engravidavam essas índias e abandonavam-as. Até quando, gente, que a gente vai ficar ressoando? Vamos dar lugar para esse pessoal, vamos reverenciar. E aí você vai falar o quê? Eu tenho também descendência, por uma outra parte, que tem italiano também. Como que chegou italiano aqui? Ou mesmo os espanhóis? Chegaram aqui como imigrantes para trabalhar nas fazendas, no lugar dos escravos. Muito eram tratados como? Tinham um salário miserento e o dono da fazenda ainda os exploravam com caderneta, fazendo com que eles comprassem tudo na venda. Eles não tinham vida, eram escravos brancos. Muitos eram muito inteligentes, que nem meu bisavô foi, mas acabou perdendo, porque no fato dele ter ficado viúvo e não ter uma mulher do lado, acabavam perdendo as terras. Naquela época ainda, que o meu bisavô fez isso, tinha-se muitos filhos com uma esposa, morria a esposa, distribuía os filhos daquele primeiro casamento para parentes, que foi o que meu bisavô fez com a minha avó, distribuiu para uma tia, e criava-se um novo casamento que tinha outros filhos e aqueles filhos eram excluídos. O que minha avó sofreu? O que ela passou? E tudo isso, gente, inutiliza as raízes, porque minha avó ainda foi trocado o sobrenome dela, perdeu totalmente a raiz. O nome dela era Martius, com trema, virou Martins, que não tem nada a ver com as raízes. E as raízes acabaram. Vamos reverenciar as nossas raízes. Vamos reverenciar os índios, os negros que vieram em navio negreiro para trabalhar nas fazendas dos nossos ancestrais. Sim, se você é descendente de português que eu sou, tem culpa na escravidão, indiretamente, está no seu sistema ressoando. Precisa reverenciar, cortar o emaranhado. Eu vou fazer uma breve autoconstelação de quebra e corte de emaranhado, lembrando que cada caso é um caso. Quer passar para o atendimento comigo, atuo aqui em São Paulo, atendo via Skype, posso te ajudar nesse processo, precisa dar lugar para cada um. Eu vou fazer sobre o Brasil, bem genérico, dando lugar a todo mundo que veio para cá, primeiro pela ordem, sempre quem veio antes. Então vamos lá. Povo indígena, eu vejo todos vocês, e quando eu vejo vocês, eu vejo a dor que vocês tiveram, e eu entendo que foi assim. O Brasil foi colonizado assim, e faz tanto tempo. Hoje vocês têm um lugar de vocês, vocês têm programas que defendem vocês. Eu dou um lugar a todo o povo excluído, povo indígena, que não foi olhado. Eu olho para o nosso Brasil e eu consigo finalmente ver todos os índios que foram injustiçados. Eu dou um lugar para cada um de vocês. Eu vejo todos os índios que tiveram suas terras roubadas. E eu vejo todos que tiveram suas terras roubadas por alguém do meu sistema. Eu reverencio todos vocês porque vocês vieram antes. E eu dou um lugar. E começo pelo povo indígena, por quê? Porque é quem veio antes. Eu dou um lugar a cada um de vocês. E eu corto, agora, do meu sistema, todo emaranhado relacionado a roubo de terras indígenas e não
pertencimento a estupro de índias. Eu entendo que foi assim no passado, mas agora não é mais. Eu dou um lugar a todos os excluídos. Quando eu faço isso, eu libero o meu sistema. Eu dou um lugar para todos aqueles que foram injustiçados. Agora vamos para o povo português. Povo português, eu vejo todos vocês, inclusive os que pertencem ao meu sistema e da minha família. E quando eu vejo vocês, eu vejo como que foi feita a colonização do nosso Brasil. Eu entendo que foi por exploração e foi daquela maneira. Mas hoje somos um país, desde 7 de setembro de 1822, livre. E temos o nosso lugar. Eu dou um lugar a todos os portugueses excluídos e todos aqueles que não foram reverenciados. Eu reverencio agora a coroa, aos Bragança que vieram aqui e que infelizmente foram, com a proclamação da República, expurgados do nosso país. Eu entendo que foi assim, mas eu dou um lugar a todos vocês, pois se hoje o meu sangue corre um sangue português, foi porque vocês vieram antes. Eu reverencio e dou lugar a todos vocês. Eu reverencio agora toda a minha ancestralidade portuguesa, por parte do meu pai e por parte da minha mãe. Eu dou um lugar para cada um dos excluídos. Eu reverencio a Lisboa que vive dentro de mim, a Ilha da Madeira que vive dentro de mim. E quando eu dou um lugar para cada um de vocês, eu assino mais ainda o meu nome neles, pois ele vem de vocês. Eu dou um lugar para cada português que foi diminuído e excluído. Agora eu vou para os outros imigrantes que constituíram o nosso país, tá? E vou citando e você se identificar. Eu quero começar com os negros que sofreram muito, que vieram aqui para serem escravos. Vamos lá? Povo africano, eu vejo todos vocês, e quando eu vejo vocês, eu vejo a luta e dor de vocês. Eu vejo cada chicotada, eu vejo cada corpo machucado. E quando eu vejo isso, eu entendo, foi assim. Eu vejo a revolta, eu vejo o ódio dos quilombos contra o seu senhor. Mas naquela época era assim, hoje não é mais. Por isso eu corto todo emaranhado sistêmico que tem a relação do povo africano com o meu sistema, revolta, ódio. Eu reverencio todos vocês e dou um lugar para cada um de vocês. E quando eu dou um lugar, eu entendo que foi assim. E eu entendo que agora é diferente. E vocês são livres. A Lei Áurea foi promulgada em 1888, 13 de maio de 1888. E vocês são livres. E usem a liberdade de vocês com amor à pátria. E agora os demais imigrantes que constituíram esse país, que vieram com a defesa da Lei Áurea, né? O final da Lei Áurea, né? Vieram ocupar os lugares. Eu tenho isso no meu sangue, suíço, alemão, italiano e por aí vai. Vamos lá? Espanhol, tô esquecendo, nunca. Amo os Gonçalves, eles estão dentro de mim, eles fazem parte de mim. Como os Martos também fazem, os Pires e os de Souza, todos eles, eu sou um pedacinho de cada um de vocês. Então vamos lá? Vamos lá. Imigrantes, alemães, suíços, espanhóis, italianos, japoneses e todos aqueles holandeses e todos aqueles que vieram montar esse país e constituir. Eu vejo todos vocês, eu vejo a luta no navio para vir até aqui, os sonhos interrompidos quando vocês vieram e ocuparam o lugar de escravos nas fazendas. Eu vejo os senhores de escravos, os senhores das fazendas, obrigando vocês a trabalharem por pão e comida, querendo tratá-los como escravos. E quando eu vejo isso, eu vejo boa parte do meu sistema, já que eu sou descendente de vocês. E eu corto agora todo emaranhado sistêmico
de revolta, de ódio. Eu dou um lugar para tudo isso. Eu dou um lugar para cada um de vocês quando eu faço isso. Eu liberto o meu sistema. Eu reverencio todos vocês. E reverencio por ordem. Reverencio primeiro os índios, que são donos dessa terra. Reverencio meus patrícios portugueses, que vieram colonizar essa terra. Não interessa como veio, mas vieram. Reverencio todo o povo africano que veio aqui colonizar esse país, infelizmente através da escravidão, e hoje são a grande maioria desse país. Sejam pardos, negros, sejam quem for. Eu não sei se eu tenho no meu sangue negro, algum negro, mas se tiver eu dou um lugar agora para eles. E não interessa como foi a história, mas eu dou um lugar. Eu reverencio agora todos os imigrantes que construíram esse país. O povo italiano, alemão, suíço, espanhol, holandês, japonês, coreano e por aí vai. Eu dou um lugar a todos vocês e reverencio. E dessa maneira eu assumo o meu lugar. Eu sou um pedacinho de cada um de vocês. Eu ocupo o meu lugar agora. E quando eu faço isso, eu digo, eu sou brasileira. Sou descendente de imigrantes e de índios que montaram esse país. Me orgulho desse país. Ativo agora as minhas raízes. E quando eu faço isso, eu tenho um lugar. E se eu tenho um lugar nesse país, meus negócios vão bem e tudo que eu fizer vira ouro. Por quê? Porque eu tenho um lugar. Eu tenho prosperidade. E é nessa terra, é nesse país. Não preciso buscar fora, porque eu faço parte. Espero que tenham gostado. Foi uma coisa complexa, mas esse país foi praticamente montado pela imigração. Primeira raiz na ordem. Vocês podem ver que eu comecei com índio, depois quem veio colonizar português, depois os africanos e depois os demais que vieram para ocupar o lugar dos escravos com a Lei Áurea e que hoje fazem esse país no país mais miscigenado desse país, tá? Um monte de raças, não existe uma raça específica. E você faz parte, eu faço parte. Vamos reverenciar, dar lugar e assumir as nossas raízes, dizer todos os sobrenomes, porque faz parte de você, e dar um lugar para todo mundo da árvore genealógica, que faz lindo e faz parte. Um abraço.